Bom dia, Farol! Hoje eu estou muito bem acompanhada aqui de um casal, gente, aqui maravilhoso aqui da música clássica, né? Também da música clássica. Que é Islan e Glória. É a Glória pianista e Islan trompetista, né? Islan é limeirense e serão premiados. Mas antes disso, a gente vai chegar lá na premiação, porque eu vi que tem uma trajetória inteira aí antes de chegar até essa premiação, né? Correto. Mas eu quero saber um pouquinho de você. Primeiro, Islan, eu sei que você é limeirense, a gente já conversou, que a gente já tem até amigos em comum aqui, né? Fala, o mundo é muito pequeno. Mas conta um pouquinho, quem é Islan? Eu sou limeirense, nascido e criado aqui. Vivi meus primeiros 24 anos de vida aqui nessa cidade maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande. Sou de família evangélica e a minha trajetória, né, com a música se inicia na igreja, ainda muito jovem, e é isso. Acho que a música me trouxe muitas experiências, muitas vivências, e a partir dessas experiências que eu tive aqui na cidade de Limeira, trabalhando como músico de estúdio, toquei na Orquestra Sinfônica de Limeira, toquei na igreja há muitos anos. Isso me despertou essa curiosidade para seguir os estudos na música. Então você começou na igreja? Sim, na igreja dos meus pais. Meus pais frequentam a igreja desde antes do meu nascimento. Então, quando eu nasci, eu já tinha esse feedback aí religioso. Então, eu iniciei minhas atividades musicais ali. E a música foi cada vez mais ficando presente na minha vida. E na minha adolescência, eu fui para o Conservatório de Tatuí, aqui perto de Limeira, fui estudar lá. E depois disso me despertou uma vontade de seguir os estudos ainda mais. Aí eu fui fazer uma graduação, aí eu fui para a universidade. Mas antes, quero fazer uma pergunta. Sim. Você acha que a criança, que você desde criança que você fala que você na igreja, aquilo que te despertou. Você acha que a criança, ela se desperta, a música chama a atenção da criança? Sim, eu acho que sem dúvidas nenhuma a gente nunca pode sobreestimar isso, né? Mas no meu caso em especial eu tenho boas lembranças que tocar no instrumento era sempre uma descoberta diária. Que a gente imagina um instrumento. Hoje eu tenho meus instrumentos e sempre quando meus sobrinhos chegam perto, alguma criança, eu falo para tomar cuidado. Mas não impeço eles de conhecer, de tocar, de conhecer, de colocar a mão. Além de ser um item de valor, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas eu me lembro diariamente de toda vez que eu aprendi a tocar música nova, ou aprender uma música nova, isso me despertava sempre uma ânsia de aprender mais. Então eu preciso aprender mais, eu quero aprender mais. Então isso foi muito legal nessa crescente musical. Eu acho que é muito importante, sim. Agora eu quero que a gente vai falar mais ainda, que eu tenho muitas perguntas aqui, né? Mas eu quero saber um pouquinho de você, Glória. Só complementando o que ele falou, ele disse que é uma satisfação diária tocar um instrumento. E quando a gente pensa em música, a gente pensa no som. Então, de ouvir já é satisfatório. Mas a gente tem que lembrar que música é movimento, então a gente também utiliza o corpo, né? Então, assim, a criança, ela está descobrindo, né, os movimentos, o refinamento dos movimentos. Então, é muito prazeroso quando você consegue executar aquilo. É quase como se fosse um jogo. Então, assim, eu passei de fase, agora eu consigo tocar mais rápido, agora eu consigo tocar mais agudo. Então, é divertido. Então, respondendo essa pergunta, é muito prazeroso para a criança, porque não é só a parte mental, assim, cognitiva, mas ela é física também. É muito gostoso, né? Se superar cada dia e descobrir movimentos novos, né? Conseguir e você é pianista, né? Isso, sou pianista. E o piano, você convive com o piano desde criança também? Ele é presente na sua vida? Minha trajetória foi um pouquinho diferente do Islan. Eu descobri o piano quando eu tinha 15 anos, então eu já era adolescente. Eu sempre fui muito interessada pelas artes, então fiz balé, fiz artes cênicas, foi muito bom. Aí eu descobri paixão pelo violão, cantei um pouco, não canto mais. Também era um grupo, assim, era um grupo, né, cristão, que a gente se reunia. Mas era em Campinas? Em Campinas. Em Campinas. Isso. E o piano eu acabei, assim, tendo interesse por ter um instrumento em casa. Então, que nem ele falou, quando você dá o acesso à criança, então você tinha o piano em casa. É uma oportunidade. Era um teclado, na realidade, da minha irmã. E ela
pegou assim e acabou que ela nunca foi pra frente. Ela comprou e nunca usou. Ela é uma irmã mais velha que eu tenho. E foi graças a esse teclado, eu no tédio da adolescência, peguei e comecei a brincar. E descobri que tinha uma certa facilidade, tirava música de ouvido. Mãe é mãe, né? Com muita fé e positividade. Nossa, minha filha é um talento, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Ai, pra mãe, filha, o filho é o melhor de todos, mesmo não sendo naquele momento, né? Mas então quer dizer que você falando isso, a música ela pode despertar, não precisa ser só na criança, então, mas pode ser em outras fases. Inclusive, pode despertar isso num adulto? Com certeza, com certeza. Inclusive, falando um pouquinho do nosso projeto, né? Eu dou aulas de piano e eu tenho alunos adultos, né? Não só quem faz por hobby, mas inclusive quem quer, de repente, reativar algo que já aprendeu quando criança e vai retomar quando adulto. Mas a música, ela depende do seu empenho. Então, acho que todo mundo está apto, desde que você tenha empenho, que você se dedique, né? Então, não tem idade. Porque a música também, assim, antigamente, eu não sei se você vai lembrar disso, Isla, aqui em Limeira, tinha muitos projetos de músicas na escola. Tinha FEMUSE lá no SESI, eu lembro, porque a minha sogra dava aula lá, e ela que fazia essa parte. E movimentava, eu lembro que movimentava muito a escola, os alunos, e cada um pegava um instrumento, era tudo direcionado à música. Hoje, eu não vejo tanto essa movimentação. O máximo que eu vejo, que é nas escolas, que é na fase que eu entrei com o meu filho, que foi a aula de música, mas eles sempre iniciam a flauta, né? E assim, e no começo eu falava assim, nossa, por que a flauta, né? Daí a minha sogra falou para mim assim, não, a flauta, porque falava, por que música, né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, por que vai música, né? Aula de música. E daí ela falou assim, não, mas é que ajuda muito na concentração, na parte de logística, de matemática, isso é verdadeiro? Só retomando um pontinho seu aí, eu tenho uma história muito interessante, eu vou responder a sua pergunta. Tá. Que assim que eu terminei o ensino fundamental, eu decidi mudar de escola para o ensino médio. E eu me lembro que eu até conversei com meus pais, briguei, porque eu quis vir estudar no Eli. Eu fui no ensino médio aqui no Eli. Eu vim justamente porque tinha uma fanfarra. E meu sonho sempre... eram enormes as fanfarras, né? Eu vim estudar no Eli, acabou que eu vim para o Eli, nunca toquei nessa fanfarra. Mas eu me lembro muito bem dessas movimentações, nas escolas tinham as fanfarras, no desfile de 7 de setembro. Era grande, né? Isso, e eu me lembro uma época até que eles contratavam alguns músicos profissionais para auxiliarem. Então, assim, criava uma espécie de mercado, movimentação artística. Eu me lembro muito bem disso. Acabou que eu nunca toquei nessa fanfarra, mas me lembro que tinha. Acabei vindo para o centro para estudar ali. E respondendo a sua pergunta sobre concentração, eu iniciei os meus estudos de música na flauta doce também. Na época da igreja, quando eu comecei bem pequenininho, o nosso professor, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, o Tenente Eliseu, que foi meu primeiro mentor, né, eu tenho como mentor, ele educava todas as crianças, assim que nós aprendíamos a parte teórica, todo mundo tinha acesso à flauta doce. Por vários fatores. A flauta doce tem um custo-benefício pequeno, é um instrumento que... É um instrumento acessível. Tanto né? O custo quanto o tamanho. A criança pode ter acesso, independente do tamanho da mão, a criança consegue acionar ali os seus furos. E respondendo a sua pergunta, sim, auxilia muito na concentração, nas obrigações, né? Você tem que... É o que a Glória falou, a música depende, 50-50. E essa outra 50 é você precisa ter um instrumento e precisa se dedicar e participar dessa... Então, assim, isso tudo auxilia no seu desenvolvimento e aprendizado e conseguir, da mesma forma, paralelo vai a sua concentração e dedicação. Falando em concentração, eu sou muito amiga da minha sogra, né? Então eu ouço muitas histórias, né? E eu acho que eu posso falar que algumas marcam, a música salvou agora ele. Agora vai começar a entregar você, tá? E ainda se sentou no meio, agora você aguenta. Me convidaram, mas ela falou, ele era realmente muito agitado, é um pouco ainda, né? Aí realmente transforma a pessoa, né? É uma concentração que você tem que ter, que não dá tempo de você pensar muito além do que você está ali no momento. Então, realmente você estar no momento presente
ainda mais na atualidade, né? Nos tempos que a gente vive hoje, mais ainda, né? Essa importância. Mas ela muda as pessoas. Eu vi uma pesquisa de uma faculdade internacional que fizeram testes assim com vários tipos de música. E a clássica, ela se deu na pesquisa como assim, ela ajuda na concentração, na memorização, e isso, consequentemente, ela auxilia no foco. E lá diz que se a gente deixar uma música clássica ela ligada, enquanto a gente está estudando, fazendo alguma coisa, ela ajuda nessa concentração. Exatamente. Isso é Sim, real. Existem pesquisas que mostram a atividade cerebral quando a gente ouve música. E todas as artes são extremamente valiosas, né? Acho que para o ser humano, né? Para a nossa vida. Mas o que a música tem, que as outras artes não têm, é que é uma coisa involuntária. Você não controla. O seu cérebro ele simplesmente foi ativado involuntariamente. Você nem sabe. Então, porque você está ouvindo, né? Então, já um monte de coisas acontecem no seu cérebro quando você ouve música, né? Então, imagina quando você toca. Também. Assim, eu vi também falando assim muito de ruído branco. É isso mesmo? Tem isso também, né? Acho que tem práticas de ruído branco, pessoas que fazem atividades com esse tipo de ruído. Tem várias práticas. Assim como acho que a ideia da meditação, né? Existe a teoria do flow. Porque tem a música tem aquela vibração, né? Isso, música é física, né? Então é vibração, é você onda. Você consegue sentir, aquilo é uma coisa física. Exatamente. E a música clássica, né? Por que talvez dessa importância, né? Primeiro que eu brinco quando me perguntam o que você faz. E o meu lado como performer, eu brinco que eu trabalho com um museu em forma de som. Porque é uma coisa que já está longe da gente, né? Então, tocar Beethoven, tocar Bach, a gente tem que realmente fazer uma imersão naquela época. E a música clássica, ela tem uma profundidade e é por isso que até hoje, né? Passaram-se 250, 300 anos e ela está viva até hoje, né? Que nem você fala, a vibração e tudo. Então, as pessoas vão às salas de concerto porque estar lá, claro, a gente pode ouvir em casa, é uma delícia. Mas você ir numa sala de concerto, ir num teatro, é muito diferente porque você está presente, você está sentindo a vibração, a música real. Ela está ali acústica, ao vivo. E ela é uma música com uma profundidade muito grande, assim, são gênios, realmente, assim como pintores, artistas, escultores, que são obras-primas, né? E tem um conteúdo gigantesco de discurso, trajetória, tem um começo, meio e fim, tem um desenvolvimento, tem um problema, se resolve. E por mais que você, né, as pessoas não tenham conhecimento disso, de alguma forma elas estão absorvendo isso. Isso é muito transformador. Então, e vocês acham assim que hoje a música clássica ela é um pouco mais assim, ela tem que ser um pouquinho mais, como eu posso posicionar, um pouco mais, ela está um pouquinho de lado, esquecida assim pelas crianças, assim, o acesso à música clássica, para mim, na minha visão, ela não é tão fácil. Porque aqui, por exemplo, na nossa cidade, não temos tantos concertos, não temos tantas mais apresentações, mas eu sei que vocês fazem esse tipo de projeto lá em Campinas. Vocês estão com um projeto, né? Eu, respondendo um pouco da sua pergunta, eu fui músico da Orquestra Sinfônica de Limeira durante 13 anos. Acho que a orquestra deve ter os seus 25, 27 anos de existência. Ela foi fundada no finalzinho dos anos 90. Eu participei desses 27, 13. E no período que eu participei, nós tínhamos muitos concertos, né? Temporadas anuais, tínhamos longas temporadas. E uma coisa que sempre foi priorizada aqui pela direção artística foram sempre essa diversidade de concertos. Então nós tínhamos concertos clássicos, concertos populares, concertos de rock com U2, The Beatles, Queen, então tinha várias essas formações e trazia para um contexto clássico, era muito legal, né, a formação de orquestra. Eu acredito que assim, os concertos existem, agora a gente em Campinas, os concertos existem, só que eu sinto que eles estão numa frequência menor. Menor do que acontecia. Então assim, existem os concertos e tem que se mapear onde eles estão acontecendo. Isso é um projeto da Rebelde da Glória de criar um tipo de divulgação para as pessoas. Uma agenda. Porque às vezes, exatamente, porque às vezes a gente nem sabe, às vezes tem um projeto tão legal acontecendo em Campo, tão perto
aqui da cidade, ou o pessoal de Campinas veio, vai ter um concerto em Limeira. E isso, às vezes, isso porque a gente tem informação, hein? Assim, mas mesmo assim, às vezes ela não chega até nós. Então, acho assim, a divulgação de onde está acontecendo Isso, e a gente tem esse trabalho, né? De levar, assim, divulgar mesmo datas, Sala São Paulo, teatros nas cidades do interior. Então, a gente divulga e a gente também leva, explica. Isso que faz a diferença. Então, a pergunta assim de... isso pode se tornar um hábito, mas para se tornar um hábito a pessoa tem que ir pela primeira vez. Às vezes a pessoa nunca foi num teatro, não faz nem ideia como se portar, como se vestir, o que faz, como é que vai. Então isso que é legal, a gente vai falando, né? Então são famílias que são atingidas e elas consequentemente vão também espalhando isso, né? É porque as pessoas mais experientes, assim, em idade, elas já estão mais acostumadas a frequentar teatro, já tem, porque a música ela era mais forte antigamente. Então, isso hoje, por exemplo, como que poderíamos incentivar, por exemplo, adolescentes irem para um concerto? O que a gente poderíamos fazer alguma coisa diferente para a gente atrair? Tipo assim, porque eles não conhecem. Tipo assim, não. Você falou música clássica, eles já falam assim, não. Eu acredito que o que você diz sobre talvez as outras gerações frequentarem mais, eu acredito também que não sou muito mais velho, que tínhamos menos programações, né? Então, assim, eram mais específicas, né? Ou é uma orquestra, ou você vai num baile com uma banda de baile, que eram as famosas orquestras de baile, eram coisas mais pontuais, né? Hoje em dia, com o advento é muito pulverizado tudo. Pulverizou. Né? Então, assim, como eu citei anteriormente, a Orquestra de Limeira continua com uma temporada, uma programação maravilhosa, acontecendo os concertos, a Orquestra de Campinas, porém, são muitas coisas paralelas, né? Então, às vezes, em Campinas, em um dia você tem diversas coisas acontecendo. E daí, para atrair esses adolescentes para a orquestra, acaba sendo um desafio, né? Desde quando nós começamos o trabalho, a gente está com o Estúdio da Glória também, a gente está num trabalho de educação musical, uma construção de público, né? Porque tem que ser construído esse público. Então, a gente tenta, além de promover os nossos eventos, os nossos concertos, recitais, para que já vão inserindo essas crianças, esses adolescentes nesse contexto, a gente faz essa programação também de ir aos teatros. Recentemente algumas vezes eu toco com a Orquestra de Indaiatuba, então eu toquei com a Orquestra de Indaiatuba como pianista, então a gente convidou os alunos da Glória do Estúdio para ir lá. Então tocamos um concerto do Beethoven, o pianista fez um solo maravilhoso e depois a gente foi no backstage, os alunos tiveram acesso ao pianista. Tiveram um bate-papo com o pianista. Que é no projeto daí que a gente já está falando, né? Que daí eu vi que a partir de 4 anos as crianças já podem entrar no seu projeto. Isso. E é um projeto que vocês fazem lá, é gratuito? Como funciona? Então a gente tem basicamente para a educação, 2 braços, que são as aulas particulares. Elas acontecem de forma individual e é isso mesmo, então é a partir dos 3 anos, na realidade. E tem os trabalhos sociais. Então, por exemplo, ano passado eu atendi uma classe de um SEI, né, um Centro de Educação Infantil. Eu atendi 30 crianças na faixa etária de 3,5 a próximo de 6, né? E isso foi um trabalho totalmente gratuito. Eu levei meu piano portátil toda semana e ofereci a mesma metodologia que os meus alunos particulares têm. E ofereci isso para eles. E né? Quando você chegou a primeira vez, que eu quero saber da experiência, porque assim, às vezes é criança que crianças que nunca viu um instrumento, né? E quando você entrou na sua primeira aula, assim, qual foi a reação deles, assim, de ver tocar? Eles entram mesmo ali Sim. Porque eu imagino, porque a criança, ela é muito verdadeira, né? Então, se ela gosta mesmo, ela gosta e ela entra. Eu imagino que... E a gente percebe que a criança, ela é isso que você falou, é físico o negócio. Se você começa a tocar e a criança simplesmente, ela entra naquela vibração. Eles falam que assistiam um pianista tocar, eu acredito que é qualquer instrumento, na verdade, é que o piano é o dedo, né? É uma coisa tão visível. O trompete, tudo bem, tem movimento, mas é sopro e tudo mais, o piano é o dedo. É quase como se estivesse assistindo um malabarismo, um espetáculo né? Um espetáculo de mágica, sabe? De ilusionismo. Então, as crianças, elas ficam realmente... É encantador, não é só criança, todo mundo fica encantado, né? Porque é uma coisa, assim, muito bonita de ver, de ouvir. Então, a primeira vez que eu levei, eles estavam muito entusiasmados, assim, meio, né, ansiosos. Aí, a primeira coisa que eu fiz, eu toquei.
Então eu toquei, expliquei como é que funcionava e que nem ele disse, né? O instrumento ele ensina você a ter muito respeito e muito cuidado. Então a primeira coisa eu falava mãos limpas, atenção, o instrumento é delicado. Então tem toda essa questão da tratativa com o instrumento. Essa educação inicial, né? É, exatamente. Criar essa noção. Então não é oba, né? Eu vou lá, não é um brinquedo, não dá pra é um chutar. instrumento. E aí, tocar com o pé, não. Tem que ser com os dedinhos. E aí eu fui mostrando, mas assim, é uma descoberta mesmo. Foi muito engraçado, porque as primeiras aulas, as crianças afundavam a tecla, e são crianças pequenas, né? Você imagina. Então, a mãozinha não de tem bebê... ideia também, assim, tá ainda naquele... Não tem a noção ainda, né? Então, nem saía som. Quase não saía som. Mas foi incrível, assim. E não só a parte deles conseguirem executar, né? Mas a professora, ela ficou realmente tocada com a ordem da classe. Então, eles estavam assim, extremamente focados, eles queriam fazer aquilo. Eles ficaram muito interessados, muito curiosos, e a própria música, ela conduz, né? Ela fala, eu quero também tocar. Então, o legal é uma criança vendo a outra. Ele conseguiu, eu também quero conseguir. E aí começa a criar um senso também de ajuda. Olha, eu consegui, você não. É assim, eles mesmos querendo se ajudar. Então, tem muito interesse, né? Então, quer dizer, naquela pesquisa, então, a ajuda no foco, ela é realmente, muito, né? E então... o mais interessante também, que eu participava de algumas aulas, não todas, né? Esse era um trabalho mais da Glória em especial, que estava toda semana. Mas, a partir de um certo momento, você começa a traçar caminhos diferentes das crianças. Uma tem uma facilidade mais para memorização, outra tem uma mecânica mais afinada, mais aguçada, outra já tem um senso criativo maior. E é legal como as personalidades vão aparecendo a partir disso, né? Isso para todos os instrumentos. Isso. Mas o piano, nitidamente, porque é um instrumento que a sonoridade já está ali. Então, muito cedo, você já começa a mapear, né? Mapear E é exatamente isso que é interessante. Você consegue fortalecer essas qualidades. Então, a música ela ajuda você a encontrar isso e alimentar isso. E também fortalecer as fraquezas, né? Você encontra, tem dificuldade de memorização, vamos trabalhar a memorização. Tem uma dificuldade de coordenação motora, vamos melhorar isso. Então, ela vai mostrando já o que cada criança precisa e o que ela pode brilhar. Porque todas elas têm uma coisinha assim que brilha. Como ela gosta, ela quer aquilo, ela quer chegar naquela... Em especial, nesse caso da Glória, eram crianças muito pequenas e numa apresentação final... Eu toquei também com elas, né? Eu não me lembro o que a gente tocou, mas eu toquei alguma coisa com a Glória. Mas, em paralelo a esse trabalho, a gente também iniciou, no semestre passado, algumas atividades num lar temporário em Campinas, que é uma Casa Maria de Nazaré. E, através da Bel, que é uma grande amiga, Maria Isabel, ela nos apresentou e nos deu a oportunidade de ir lá. Falou, são crianças que estão passando num processo de transição, e lá é um lar temporário. Vocês têm interesse de se apresentarem, fazer alguma coisa didática? Eu falei, Glória, essa é a oportunidade de irmos lá fazer um trabalho social, que a gente quer muito fazer, e ao mesmo tempo educar musicalmente, levar música, levar os instrumentos, apresentar. E eu conversei muito com a Glória sobre isso. Glória, o que a gente toca para essas crianças? E lá é um lar que tem crianças de 15 dias a... recém-nascido a 15 anos de idade. 17 anos e 11 meses, né? Então é uma faixa, é uma faixa muito grande. Então a gente falou, o que a gente faz, Glória? E eu com a Glória falei, não, vamos falar sobre, vamos fazer o que a gente faz, tocar música clássica, tocar música escrita para piano e trompete, nesse formato de música de câmara. Então a primeira vez foi um desafio, né? A gente chegou lá, como que vai ser a reação? Primeiro nós apresentamos os instrumentos, falamos um pouquinho e tocamos uma música de concerto. Para trompete, piano. Música que você encontra na sala de concerto, né? Músicas que você encontra na sala de concerto. Agora tocou alguma coisa do Debussy e alguma coisa do Bach. Beethoven, Bach, E a aceitação clássicas, foi 100%. Assim, a gente imaginava que... Foi a matéria-prima da música é o silêncio, né? A gente precisa de silêncio. E foi um silêncio que a gente nota. Existem silêncios e silêncios. Existe um silêncio que é especial. Aquele obrigado e aquele que a pessoa está assim, ela acho que ela paralisa, né? Essa foto que estamos observando é do projeto com as crianças? Isso, esse daí foi um evento que a gente promoveu, que é chamado de festival. Então, foi um festival infantil. E nesse festival eles passam o dia inteiro com a gente, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Então, são realizadas diversas atividades, desde aulas, a Masterclass, que é um formato de aula aberta para as crianças.
Eles têm oficinas de consciência corporal, meditação, funcionamento do piano, então eles entendem mais a fundo como é que um piano de cauda, né, funciona. E tem culinária, tem uma aventura gastronômica, algumas gincanas. Então, nesse momento, o Isla estava explicando como que ia ser realizada uma atividade, uma brincadeira, né? São atividades musicais. Eu acho que isso daí era aquela brincadeira de adivinhar um instrumento. Eu colocava uma obra clássica e eu coloquei vários instrumentos na mesa. Várias músicas, porque né? o ouvido tem que ficar treinado, né? Sim. Porque é como... Acho que a gastronomia tem tudo a ver também, né? O sabor, assim, olha, isso aqui assim, a gente separar os ingredientes, tipo isso. Exatamente. Aguçar o paladar, Esse né? momento era um momento de audiação e de basicamente uma percepção musical. Nós colocamos vários instrumentos na mesa, né? Fotos, e eu colocava uma obra orquestral. Então agora nós temos uma playlist com algumas obras orquestrais, então... E tinha o solo de algum instrumento fagote, específico. Então a criança tinha que apontar o instrumento, o solo de trompete, a criança tinha que apontar. Porque além das aulas de piano, quando eles me vêm tocando trompete sempre, é importante eles saberem o som do violino, o som da flauta, o som da tuba. O que é uma tuba? É importante as crianças saberem, porque faz parte da educação musical também, né? Sim. Levar as crianças para assistir um concerto de orquestra, eles reconhecerem o instrumento, eles saberem qual instrumento está fazendo o solo, é muito importante para esse mundo, para esse universo musical também. Muito. Vocês precisam para Limeira, trazer o projeto para Limeira. Já que tem os amigos em comum, quem sabe? Limeira é uma cidade que eu tenho memórias muito boas, muito carinho. Primeiramente porque é a cidade do meu marido. A gente se conheceu na Unicamp. E ele falou, sou de Limeira e tudo. E na época ele estava morando aqui ainda. Ele fazia viagens diárias, né? Até ele conseguir se estabelecer em Campinas. E aqui, né, com a orquestra, na época... Verdade. Na época, a regência do Fernando Barreto. E esse maestro deu oportunidade para muitos jovens. Eu estava cursando o último ano de graduação, né, em bacharelado em piano performance. E o Isla fez essa conexão, uma coisa que ele faz bastante. Ele falou, vou te apresentar pro Fernando e tudo. E ia completar 156 anos, né? A banda Henrique Marques. Eu acredito que foi aniversário de 156 anos. Nossa, que foi em novembro, né? 2016. Novembro de 2016. E ele fez o convite, então, para eu solar com a banda sinfônica daqui de Limeira. E eu fiquei muito feliz, porque como pianista, a gente tem uma rotina que as pessoas não imaginam muito. Mas diferente dos instrumentos de orquestra, que compõem uma orquestra, os instrumentos normalmente tocam em conjuntos, né? Então, que nem ele falou, a tuba, normalmente a gente vê ela numa orquestra ou num conjunto. O piano nunca tá sozinha. O piano é um instrumento bastante solitário, né? E começa pelos estudos, a gente estuda muito sozinho. Ele sempre, né, desde o início da trajetória dele, foram com grupos, ele tinha ensaios, então constantemente você está tocando junto de outros instrumentistas. O piano não, é sempre muito sozinho. Então a gente ser convidado para tocar com um grupo grande é a nossa maior, assim, realização, é uma alegria, né? E quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz. E então eu toquei aqui no Teatro Vitória e foi, assim, uma realização de um grande sonho, tocar com um grande grupo, e foi fantástico, foi uma coisa incrível. Então eu tenho memórias muito boas aqui. A gente tem lembranças muito boas. O Fernando Barreto, hoje ele é doutor pela Unicamp, né? Doutor Fernando Barreto. Ele é um jovem regente que sempre teve uma visão, ele regiu por muito, talvez quase 2 décadas, né? 13 anos talvez, a banda Henrique Marques. Ele sempre teve essa visão de auxiliar o público jovem, os jovens instrumentistas. Então, assim, muitos jovens músicos fizeram solos à frente à banda. Eu, a Glória, muitos amigos. E essa coisa, essa nossa gana de trabalhar com os jovens, com as crianças, vem muito dele. Assim, eu me lembro muito dele, que ele tinha essa gana. Inclusive, hoje, ele é o maestro da banda jovem de Hortolândia. Ele foi contratado em Hortolândia para cuidar da banda jovem. É literalmente uma banda de adolescentes. Ele está fazendo um trabalho maravilhoso lá, impecável. E a gente tem muito isso dele, de dar oportunidade para os jovens.
É tudo que a gente precisa, né? Ainda mais quando todo mundo precisa de uma oportunidade. Sim. Então, ter pessoas assim é realmente, para nossa que área, estão precioso. ali, né? A linha, e desde faz tempo, né? Que está lá na linha de frente e trazendo isso, né? Então, não desiste mesmo. E você também, hoje, você está na banda do Chitãozinho e Chororó? Sim. Logo, um pouco depois da pandemia, nós retornamos de uma temporada nos Estados Unidos, onde nós fomos estudar, e retornando para o Brasil, por decisão unânime, né? Pouco tempo depois eu fui contratado. Na realidade, em 2016, eu já tinha participado de uma gravação de um DVD, com o Chitão Chororó e o Bruno Marrone. Eu fiz uma aparição nesse DVD. Passaram-se os anos e em 2021 eu recebi uma ligação do empresário da dupla me convidando para participar da temporada da turnê de 50 anos. E eu de prontidão, estamos no Brasil, topei essa empreitada. E desde o segundo semestre de 2021, setembro de 2021, eu estou com a dupla fazendo os shows de 50 anos. A turnê acabou de mudar, nós estamos com a turnê nova agora, por todos os tempos. Mas enfim. Precisamos trazer ele aqui em Limeira, para a gente prestigiar você também, né? A primeira vez que eu assisti Chitãozinho e Chororó foi aqui em Limeira, no clube. Sério? É verdade. Eu sou muito amigo, sempre fui Olha só! sempre fui muito amigo de um dos músicos, que inclusive hoje é meu parceiro de trabalho. E nós estávamos na Unicamp, teve um show de Chitão Chororó aqui na... Gran, né? No Gran? Isso. No Gran que sempre tem o show. Eu liguei para esse amigo e falei, poxa, tô em Limeira, será que tem que a gente consegue? Foi antes de você gravar ou foi depois? Foi antes. Aí nós fomos assistir esse show, me lembro, foi muito legal, são ícones, né, Chitão Chororó. Não tenho nem o que falar aqui, eu acho que dispensa qualquer apresentação, comentário, mas trabalhar com essa dupla aqui, eles estão completando 54 Eles são muito queridos, né? 54 anos Eles são carreira, muito queridos. Então, assim, é um privilégio eu estar lá. Eu brinco que o meu fone, né, sempre tem a voz dos artistas, né? E é sempre uma emoção poder ouvir todos aqueles clássicos todas as noites. Para mim é um privilégio. Músicas que meus pais sempre cantavam. Que era muito música que a gente ouvia desde criança, né? Chitãozinho e Chororó, nem tem como. Tem muita eu tive história. até o corte do cabelo do Chitãozinho e Chororó. Na realidade, eu ouço essas músicas desde a barriga, né? Minha mãe sempre trabalhava, né? Além dos hinos da igreja, minha mãe sempre estava cantando algum clássico ali, um fio de cabelo, Se Deus Me Ouvisse. Então eu ouço hoje. Porque a gente é do interior, né? É lembrança da minha infância. Nossa, hoje eu toco com os artistas que minha mãe cantava. Você tem noção? Ai, gente, maravilhoso. Nosso limeirense, gente. Mas agora eu quero saber da premiação. Que eu sei que aí na próxima, no dia 18, vocês receberão um prêmio, né? Conta pra mim. Como que chegou esse convite, né? E como vocês receberam essa premiação? Isso. Então, explicando do projeto social que a gente fez na escola, você pode ver aqui que nada acontece a gente sozinho, né? Tudo tem alguém, uma história, uma ponte, uma conexão. E a gente é muito grato realmente pelo círculo de pessoas que a gente tem em volta, muito apoio. Cada trabalho que a gente faz é mais visibilidade, é mais um projeto. Então, assim, o trabalho social, por exemplo, é realmente satisfatório e surgem mais ideias e novos projetos. E nesse da escola, o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho muitos sonhos e um deles é realmente dar a possibilidade para as crianças dessa faixa etária o acesso ao ensino musical através do piano. Então, eu fiz esse laboratório, né? Foi um trabalho social, mas foi também um laboratório até para ver a funcionalidade disso, né? Se isso é possível. E, ao fim, teve uma apresentação. Então, as crianças se apresentaram. Tivemos um concerto para brindar todo esse semestre. Isso, né? Então, uma formatura. Isso. Eles já estavam aptos a tocar em público, né? Isso que foi muito especial. E, nesse dia, foi o vereador Nelson Osri, e ele assistiu, ele estava lá, ele viu tudo o que aconteceu e realmente é uma coisa tocante. Os pais, a escola, os diretores, né, os envolve todo mundo, né? A comunidade inteira. O porteiro, o pessoal da limpeza, todo mundo, porque viu carregando o instrumento pesado, posso te ajudar? Nossa, por favor, muito obrigada. Então, envolvia todo mundo. E os pais, né? E os pais. Nós tivemos um público muito grande esse dia, porque é sempre o pai e a mãe, ou um irmão, 2 irmãos. Então,
Então você imagina que cada criança levou... A gente, a família inteira quer isso. Então, assim, foi um momento muito tocante. Foi. E o vereador estava lá, o Nelson. Ele viu aquilo e, assim, realmente, a gente tem trabalhado com muitas coisas. E ele veio com a ideia de fazer essa nomeação. Falou, que fez esse convite, né, para essa homenagem. Que prestigiar vocês pela atitude, porque é difícil quando a gente toma uma atitude de fazer um projeto, ainda mais quando ele é social. Porque é muito pessoal, a pessoa é muito amor pelo próximo, quando você se doa. E o Nelson também conhece, o vereador Nelson Rosa, nos conhece através de outras aparições também, como eu citei anteriormente, na Casa Maria de Nazaré. A gente também, datas pontuais, a gente vai lá sempre com uma apresentação musical, um concerto didático. E o Nelson já participou também. Que foi uma consequência, né, do mérito. Por ele apoiar esses trabalhos, ele apoiou a gente e quis dar isso como uma forma de realmente... Gratidão. Isso, reconhecimento, né? Reconhecer o nosso trabalho. E é uma coisa muito boa, a gente está super honrado. Depois eu quero ver, gente, vocês vão mandar para mim, que eu vou, depois eu vou mandar aqui. Inclusive a gente vai começar a mandar os convites hoje, porque é um espaço, é um evento público. Exatamente, a Câmara Municipal. Então, todo mundo está convidado. Exatamente, dia 18 de junho, é uma terça-feira, às 6 da tarde. Às 18 horas. Às 18 horas. Vai ter toda a cerimônia, a solenidade. Nós esperamos muitos amigos lá, os parentes, os amigos próximos, porque essa conquista não é só nossa, né? É uma conquista de um trabalho eu digo anos, mas um trabalho de décadas que a gente vem se dedicando, não só musicalmente, mas socialmente. É um trabalho, aquilo que agora fala. É uma responsabilidade social, né? A apresentação né? é linda, foi linda a apresentação, mas só o porteiro via toda semana, passando com aquela coisinha pesada. É que os bastidores ninguém conta, né? Então, assim, quem está lá no backstage que entende todo o processo inteiro, né? Então esse vai ser um brinde, eu não acredito que não seja nem o meio, nem o final, é uma premiação, não é nem o começo, nem o final de um ciclo. É um momento, um marco que dá início a mais um ciclo de trabalho. Isso. Para nos encorajar mais. E agora é mês de junho, então é muito significativo, porque nesse mês de junho completa 3 anos do nosso projeto, quando a gente lançou ele ao público. Então é realmente especial, é um sinal de que a gente está no caminho certo. Ele já não é mais um bebê, né? Ele já é uma criancinha, então ele já está evoluindo, ele está crescendo. E nós tivemos muitas alegrias nesses primeiros 3 anos, tanto a questão do estúdio privado da Glória, as minhas questões também profissionais, de viagens, por viajar bastante, atendimento às crianças, esses concertos didáticos, essas novas parcerias que vem acontecendo diariamente. Estar aqui hoje é uma nova parceria também. Então a gente sempre encara isso como uma nova oportunidade de fazer algo diferente, poder voltar na minha cidade e conversar com o público. É sempre muito bom saber que as coisas estão acontecendo, né? E através da arte. Através da arte. Graças à arte, né? Que nós não seríamos nada sem ela. Nada sem ela. E é um projeto também muito, muito rico. Até no começo as pessoas perguntavam o que é, né? Como que é? Não entendia muito bem. Na verdade, a gente executa o que a gente faz de melhor também, né? Então, assim, isso é muito legal porque é um projeto que nós dois fazemos juntos. E o Slam, ele é muito da performance. Então, show, milhões de pessoas assistindo, milhares de pessoas, aqueles estádios cheios. Eu também toco, mas eu sou, assim, realmente apaixonada pela educação. Uhum. E a música, ela, independente de você querer ou não, ela, de certa forma, ela é educativa, né? Então, você levar uma criança, ela tem que ficar em silêncio, ela tem que se portar, você vai ouvir, vai fazer bem. Então, você entra na sala de concerto de um jeito, sai de outra, você tem uma reflexão, algum momento, alguma coisa é transformadora. Então, de certa forma, ela é educativa. Então, você poder unir essas duas coisas é maravilhoso. Gente. Perfeito. É muito bom. Eu quero agradecer muito de vocês virem aqui, né? Vou voltar para Limeira. Você também, porque já veio para cá, já teve experiências aqui em Limeira. Eu agradeço demais vocês aqui no Farol, trazendo um pouquinho, contando um pouquinho da trajetória, da sua vida. E a gente vê que nós temos um filho maravilhoso, um filho limeirense aí, com muito sucesso, né? Que vai trazer muitas alegrias aqui para a nossa cidade, né? Eu quero agradecer muito, viu? Eu agradeço, Karina, o convite, através da nossa assessora Maria Isabel, que tem trabalhado incansavelmente para nos ajudar. E são 3 anos,
mas a partir desse ano nós estamos começando a colher bons frutos e nada aconteceria sem o apoio de pessoas, como a Glória citou. É um trabalho nosso, mas em conjunto. Tem pessoas ali embaixo nos ajudando, segurando sempre. E a Maria Isabel é uma pessoa que está conosco sempre. Inclusive, ela está aqui, gente. Está aqui, ó, um beijo ali para ela. Auxiliando. Então, sem ela, essas coisas todas, essa aparição. Semana passada, matérias de jornal, nós em Campinas também. Então, isso vai criando uma musculatura para o nosso projeto. E é sempre um prazer voltar, retornar, poder falar um pouco do que está acontecendo. E você brincou, né? Traz esse projeto para cá. Mas eu volto a falar. Nós temos muitos sonhos, então... Hoje é uma brincadeira, mas é um gente, sonho, eu topo, um projeto futuro. Tô dentro. Mas muito obrigado. Muito obrigada. Uma honra estar aqui. Sucesso, vida longa, esse programa maravilhoso que abre espaço para... Obrigada, viu, Glória, também. Agradeço. Você aqui, maravilhosa. Dá para perceber, assim, que a conexão de vocês e esse amor mesmo pela música, pelas crianças, pelo projeto. Eu fico muito feliz, tá? De vocês estarem aqui, de verdade, viu? Muito obrigado. Obrigada, Karina. E é isso, gente, e até mais.